Bom dia, vamos falar com Deus. Fiquem de pé, feche os olhos. Esqueça-se de tudo lá fora. Vamos buscar a presença de Deus. Grande É o Senhor. é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. a alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. Cante para Deus, grande. Grande é o Senhor. O Senhor em quem nós temos A vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te e agradecer-te por tua obra. por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te e agradecer-te por tua obra. em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. toda a terra e céu. Grande é o Senhor É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus Cidade do nosso Deus, seu santo monte. a alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. Cante para Deus, grande é o Senhor É o Senhor em quem nós temos a vitória, temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele Por isso diante dele nós prostramos. Queremos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. nossas vidas. Confiamos Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno és o Deus eterno sobre toda a terra. toda a terra e céu. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós entramos mais uma vez em oração e mais uma vez chegamos diante do teu trono, porque mais uma vez nos firmamos no nome de Jesus, este nome que está acima de todos os nomes. Nos firmamos nos méritos, no sacrifício perfeito que Ele fez por nós, porque o sangue dele foi derramado na cruz, tornando possível o nosso acesso à tua presença. Queríamos, Senhor, mais uma vez
agradecê-lo e também engrandecê-lo. Estamos hoje no último dia deste ano e queremos agradecê-lo por tudo que o Senhor fez e certamente por tudo que o Senhor há de fazer. E que ao final desta reunião eles estejam mais abençoados, mais voltados para Ti e possam ter experiências maiores em suas vidas e possamos Te glorificar mais uma vez. Nós Te pedimos de todo o nosso coração, em nome do Teu Filho Jesus, em nome daquele que está acima de todas as coisas. Graças eu te dou, Ó Pai, Pai, pelo preço que pagou, pelo preço que pagou, sacrifício sacrifício de amor que me me comprou, ungido do Senhor. em Tuas mãos. Graças eu te dou, Graças eu te dou, ó meu Senhor. ó meu Senhor, lavoramente coração, Me deu perdão, me deu perdão, restaurou-me, restaurou-me a comunhão. digno é o Senhor, Digno é o Senhor, sobre o trono está, Sobre o trono está, soberano, soberano, Criador. Cante. vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos Ao Cristo que venceu, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, morreu morreu por mim, mas ressuscitou. mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Digno é o digno, digno é o Senhor, levante as mãos e cante. Sobre o trono está, está soberano e Criador, Criador. vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Digno é o diga graças a Deus, aplausos para o nosso Deus, graças a Deus, amém. Podem sentar e vamos fazer a oração para consagrar, quer dizer, dedicar a vida a Deus. Provérbios 3 são alguns conselhos, a gente vai lendo aos poucos, preste atenção. Esses são alguns conselhos que a maioria de vocês já conhece. É sempre importante a gente ter consciência de que a direção que deve seguir o cristão nada tem a ver com a direção que segue as pessoas incrédulas, né? Estamos no último dia do ano. Normalmente, quando
vai terminando o ano, um grupo de pessoas, uma quantidade de pessoas, elas se enchem de emoções. Porque no final do ano tem as comemorações, as festas, os eventos, os passeios, as viagens, né? Então muita gente se empolga e se alimenta daquelas emoções momentâneas, mas quando passam as comemorações, as festas, os eventos, os passeios, é muito grande o número de pessoas que entram numa depressão muito grande, que começam, às vezes, um ano novo numa depressão muito grande, num desânimo muito grande. Por quê? Porque enquanto empolgadas, cheias de emoções, é como se elas colocassem de lado as suas lutas, a realidade do que tem sido as suas vidas, seus problemas, suas aflições, elas como se colocassem de lado, e elas mergulham nas emoções, nas empolgações, nas comemorações, e se alimentam por um tempo daquilo. Passadas as comemorações, as emoções, os eventos, as festas, é como se elas voltassem para a realidade, e a realidade da vida de muitas não é nada boa. Então elas se veem diante de problemas, elas não conseguem resolver, elas se veem diante de situações que as afligem, às vezes todos os dias, elas se deparam com frustrações, fracassos, situações de angústia, e o que acontece é que muitas delas vão no buraco, né? E às vezes começam o ano numa depressão muito grande. Aquelas mesmas pessoas que hoje estão rindo, que estão, parece que felizes, parece que não há problemas, parece que não há lutas, parece que está tudo uma maravilha. Essas mesmas pessoas, daqui a algumas semanas, elas vão estar diferentes, porque vive-se uma vida, às vezes, de emoção, uma vida baseada nas emoções. O cristão não. O cristão tem emoções também, é ser humano. Os sentimentos, as emoções estão na alma, mas ele precisa aprender a viver por fé. Viver por fé não é viver no fanatismo, não é viver na ilusão, não é desconsiderar a realidade que está diante de nós. Mas viver por fé significa você firmar a sua vida em uma certeza que você adquiriu, que nós adquirimos na palavra de Deus. Então aqui é um exemplo. Aqui tem um altar. Eu estou em cima dele. Então é como se esse altar aqui fosse a fé, a certeza que nós adquirimos na palavra de Deus. Em cima disso, em cima dessa certeza, é que nós temos que viver a nossa vida. As emoções, os sentimentos fazem parte da nossa vida, do nosso ser, mas nós não nos apoiamos neles. Nós temos uma fé que adquirimos através da palavra de Deus, e nessa fé, é como se fosse aqui o altar, nisso aqui eu me apoio, nessa certeza eu me firmo. É uma certeza adquirida através da palavra de Deus, a vida pela fé. Então nós não, quando se vive pela fé,
você não se deixa dominar pelas emoções positivas ou negativas. Elas existem, elas fazem parte, mas elas não estão no controle da vida do cristão, porque a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Quer dizer, o justo, ele terá a vida, ele viverá e ele alcançará a vida que Deus promete pela fé. Não é pelas emoções. Então, chegou o final do ano, vamos agradecer a Deus tudo que Ele fez. Agradeça pelas lutas que passou, agradeça por tudo, mas não viva como as pessoas incrédulas, baseadas nas emoções, correndo atrás de emoções, buscando aquilo que vai trazer uma emoção para viver como se tivesse meio que dopado e depois tem que entrar na realidade. Não é assim que vive o cristão. O cristão vive por fé. Vai começar um ano, então eu vou começar um ano e continuar, terminou um e eu vou iniciar outro, firmado em Deus, firmado na fé em Deus. Nem entrar num buracão de desânimo por causa de circunstâncias e nem tampouco viver apoiado na sua força, porque existem aqueles que olham umas circunstâncias, vão no buraco, desanimam. Começa o ano, eles olham uma realidade da vida e vão no buraco. A minha vida é isso aqui. O meu casamento é isso, minha vida é isso, minha vida... Eles olham a realidade da vida e voltam para a realidade e desmoronam. E existem outros que querem viver a vida firmados na sua própria força. Não, no 2024 vai ser do jeito que eu quero. Quem disse? 2024 vai ser da maneira que eu quiser. Eu vou fazer o meu ano, isso e aquilo. Quem disse isso? Quem é que pode, pela sua própria força, capacidade, inteligência, garantir alguma coisa? Pela nossa força, capacidade e inteligência, nós não garantimos nada. Eu vou ler aqui um versículo que diz: Deus é o arrimo. O salmista disse: Deus é o arrimo da minha sorte. Arrimo da sorte significa garantia do futuro. Quem é que pode garantir um ano novo abençoado? É só Deus. É só Deus. É costume. Você diz Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Claro, você não vai desejar um destruído ano novo para ninguém, né? Você não vai chegar para alguém e dizer que você tem um péssimo ano novo. Não, você não faz isso. É costume dizer Feliz Ano Novo, porque se deseja ver alguém bem, mas só isso também não é suficiente. Se fosse assim, os incrédulos, eles sempre teriam um ano novo bom. As pessoas incrédulas, final de ano, procuram superstições. Vai lá no Bahia, Rio de Janeiro, nem se diga. Milhões de pessoas vão lá para assistir queima de fogos e tal, mas milhares e milhares vão para a praia oferecer, já estão oferecendo essa hora, oferecer sacrifícios aos demônios. Pessoas procuram superstições, comem determinadas coisas, porque diz que comendo aquilo vai ter... Tudo isso é ilusão. Quem pode garantir alguma coisa para nós é Deus. Então, mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que seguir as suas instruções. Então, deixa eu ler aqui, Provérbios 3:5. Eu vou devagar para você entender melhor.
Depois eu volto, leio um pouquinho aqui. Provérbios 3, 5. Até o versículo 8. 3 versículos. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Vou repetir: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Tá certo? Olhe para mim, por favor. Então, muita gente vai para o lado das emoções e se apoiam nisso, depois desmoronam. Muita gente busca superstições. Ah, não, se você... tem até igreja com essa história agora também. Se você se vestir de branco no dia 31, teu ano vai ser... Quem disse isso? Quem disse isso? Então os macumbeiros iam se dar bem, porque eles vivem a maior parte do tempo de branco, terminam o ano de branco. No entanto, eles estão cheios de demônios. Não, se você puser uma roupa branca no último dia do ano, tua vida vai ser... Quem disse isso? Besteira. Superstições, enganos, ilusões, emoções. O que diz a Bíblia? Esses são conselhos não só para o final do ano, são conselhos para todos os dias da nossa vida. Você está saindo de um ano, entrando em outro. Seja inteligente espiritualmente. Quem é que pode te garantir ou nos garantir alguma coisa? Ninguém. Eu tenho bastante dinheiro guardado. O dinheiro pode garantir o que para você? O dinheiro pode te dar condições de possuir coisas materialmente, resolver questões materiais. Mas o dinheiro pode impedir que a pessoa adoeça? O dinheiro pode impedir alguma coisa ruim na vida, no futuro? Não. O dinheiro pode trazer paz, o dinheiro pode trazer harmonia para a sua casa, sua família? Não. Muitas famílias onde se tem dinheiro que possuem poder aquisitivo, muitas, raras exceções. A vida familiar de muita gente que tem dinheiro é uma verdadeira desgraça. Muitos deles vivem como inimigos, querendo devorar o outro a todo momento. Famílias que têm dinheiro, os filhos não têm nenhum respeito pelos pais, ninguém respeita ninguém. O dinheiro é capaz de trazer tudo. Muita gente pensa que sim, se ilude. E acredita que conseguindo dinheiro, tendo dinheiro, eles vão conseguir felicidade para todos os lados da vida. Isso é uma grande ilusão. Isso é uma grande ilusão. A gente vê os resultados por aí. O dinheiro é dinheiro. Ele tem uma finalidade de resolver situações materiais. Você não consegue... Com dinheiro eu vou comprar paz, com dinheiro eu vou comprar felicidade para dentro da minha casa, com dinheiro eu vou ter harmonia dentro da minha casa. Não existe. Muitas famílias se reúnem aí e falam, porque é uma realidade. Muitas famílias se reúnem no final de ano
E muitas, aquelas que têm, às vezes, dinheiro, e não só quem tem dinheiro, mas eu estou me referindo aos que têm dinheiro, às vezes não há harmonia nenhuma entre eles. Eles sentam-se numa mesa, sentam para uma ceia, às vezes, a hipocrisia é muito grande. Às vezes um detesta o outro. Eles têm dinheiro, mas eles conseguem com o dinheiro trazer harmonia para dentro da família? Não. Às vezes, quando vão embora, viram as costas, tem alguns que levantam as mãos e falam: ainda bem que foi embora. Ainda bem que foi. Aí comemora, aí tem comemoração, só solta até fogos. Porque o dinheiro não vai resolver tudo. Então, tem gente que se apoia no dinheiro, tem gente que se apoia em si, na sua inteligência, na sua força, na sua capacidade, na sua posição. Tem gente que se apoia nos ídolos, nos demônios, nas religiões, nas filosofias. Tem gente que se apoia nos bens materiais que tem, que possui. O que diz a Bíblia? Confie no Senhor de todo o seu coração. Confiar quer dizer se apoiar, se firmar. Então, quando a gente ouve falar confiar, é se fiar, é se apoiar. Então, quem pode garantir um futuro abençoado? Deus. O que eu preciso? Eu preciso confiar em Deus. Não quer dizer que você não vá passar por lutas, adversidades, confiando em Deus. Passa também. Mas se você quer, quem quer ter um futuro debaixo da bênção de Deus, eu tenho que fazer, eu vou confiar em Deus. Não importa as circunstâncias lá fora, se as circunstâncias são favoráveis ou não, não importa. Eu vou confiar em Deus, ou seja, eu vou me apoiar, eu vou me fiar em Deus de todo o meu coração. Quer dizer, quando se faz isso, você já está percorrendo um bom caminho, uma boa, já tomou uma atitude fundamental para abençoar a sua vida, não só a sua vida, as circunstâncias da sua vida, situações da sua vida, porque você, diferentemente de bilhões de pessoas neste mundo que têm confiado em tantas coisas, você decidiu se fiar, se apoiar em Deus de todo o seu coração. Então, quando a gente confia, a gente obedece. Ele fala, a gente segue. Por que a gente segue? Porque tem alguém forçando barra para a gente seguir? Não. Porque a gente confia. Então, quando nós confiamos, nós entregamos, nós obedecemos, nós seguimos, nós nos apoiamos, sobretudo, nele, no que ele fala, no que ele promete, no que ele prometeu, no que ele pode fazer. Isso é fundamental para que você tenha vida e viva debaixo da bênção de Deus. Então, confie no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Por quê? Porque o entendimento humano, estudei a beça, tenho 10 faculdades, tenho 10 mestrados, tenho 10 doutorados. O entendimento humano, por mais capacidade intelectual, formação intelectual que a pessoa tenha, o entendimento humano, ele é limitado, é muito limitado, é limitado. Então, antes de conhecermos a Deus, pelo menos é o que acontece com a maioria, a gente se apoia no nosso entendimento.
A maneira que a gente entende, a maneira que a gente vê, a maneira que a gente acha, a maneira que a gente enxerga, a gente se apoiava nisso. Por isso, entramos em muitos buracos na vida e demos muitas cabeçadas e vivemos situações que não deveríamos ter vivido, porque a gente vivia baseado no nosso entendimento, na nossa maneira de ver, de pensar, tal. Agora eu estou com Deus. O que eu tenho que fazer? Ele apaga a minha memória, a minha maneira de pensar? Não. Agora eu tenho que me apoiar, me basear na maneira que Deus entende as coisas, na maneira que Deus vê as coisas. Por isso que nós temos as Escrituras. Como é que Deus vê, como é que Deus pensa, o que Deus acha, o que está aqui. Então eu não vou mais me apoiar no meu entendimento, porque o meu entendimento é limitado. Eu vou me apoiar em Deus. Quer dizer, você pode ficar dentro da igreja, orar, cantar, receber orações. Você pode viver e continuar vivendo apoiado no seu entendimento. É assim que eu penso, é assim que eu acho, é assim que eu quero, é assim que eu imagino, é assim que eu enxergo. Você pode viver, ou a pessoa pode viver ainda nessas condições. Mas não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz o contrário: ó, não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Opa! Então não quero mais que a minha vida seja conduzida de acordo com o meu entendimento, de acordo com o que eu acho, o que eu penso, o que eu enxergo. Não. Se eu quero que Deus conduza a minha vida, eu vou procurar me apoiar no entendimento de Deus. Você muda o seu modo de pensar, você para de seguir o seu entendimento, você busca a direção de Deus, a orientação de Deus. O que Deus pensa sobre isso, o que Deus considera sobre isso, o que Deus fala sobre isso, o que Deus ordena sobre isso. Eu vou seguir o entendimento de Deus, porque o nosso é limitado. Essas atitudes, essas decisões, que são decisões que nós temos que tomar. A gente não vai entrar aqui na igreja e Deus vai te dar uma sacudida, no outro dia está tudo mudado. Não é assim. A gente tem livre-arbítrio. Você entra aqui confiando, a pessoa entra na igreja confiando nela, confiando no dinheiro, confiando na sua inteligência, na sua formação, confiando no sei o quê. A decisão de confiar em Deus está com ela. É a pessoa que tem que dizer: não vou mais confiar em mim, na minha inteligência, na minha força, no meu braço. Não. A partir de agora eu quero confiar em Deus. Eu vou me firmar nele, me fiar nele, eu vou me apoiar nele, eu vou confiar nele. A decisão da pessoa. A decisão de não seguir mais o seu entendimento, porque ele é limitado, é sua, está com você. Não quero mais. Eu vivi anos e anos apoiado no meu entendimento, maneira de eu pensar, de eu ver, de eu enxergar, mas a coisa é limitada. Não quero. Eu quero, a partir de agora, viver diferente. Então, duas coisas. A Bíblia diz: confie no Senhor de todo o teu coração. É você decide confiar nele de todo o seu coração, se fiar, se firmar nele. Mas depois ela ainda diz, continua dizendo: não te apoies, não te estribes no teu próprio entendimento. Quer dizer, não fica mais se apoiando no seu entendimento, porque o seu entendimento é limitado. A Bíblia diz que Deus disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que as nuvens estão acima e tal,
os meus pensamentos estão acima dos de vocês. Então o que a gente faz? A gente tem que decidir. Ou eu vivo apoiado no meu entendimento, que é limitado, ou eu procuro agora me apoiar em Deus, na maneira que Ele entende, na maneira que Ele vê, na maneira que Ele fala, na maneira que Ele ordena. Eu vou. Então isso abre uma grande porta para que aquela pessoa viva debaixo da bênção de Deus. Você está abençoando o seu presente e está abençoando o seu futuro. O seu presente hoje e o seu futuro. Porque você decidiu confiar em Deus e não se apoiar mais no seu entendimento. Em seguida, ele diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Então olhe um pouquinho para mim. Como é que ocorreu com a maioria? Viveu sem Deus, sem a direção de Deus. Então a gente vem com a vereda totalmente tortuosa, a vida sem direção, decepções, frustrações, entra num buraco, sai no outro, a vida vem torta. Eu quero que Deus endireite as minhas veredas. O que é isso? Isso é viver uma vida com direção, uma direção dada por Deus. Você não aceite viver como aqueles cristãos, são cristãos, estão às vezes dentro de uma igreja, às vezes estão até se enchendo de conhecimento teológico, porque eles acham que conhecimento teológico só é tudo. Às vezes tu vê cristãos que já fiz isso, fiz seminário, fiz não sei o que lá, eles já fizeram tudo. Aí tu olha para a vida deles, o casamento deles é uma bagunça, a vida familiar deles é uma bagunça, a vida profissional deles é uma bagunça, a vida deles é uma bagunça. Você olha assim e fala assim, pô, nem parece cristão, a vida deles é uma bagunça. Não tem, você não enxerga, você não encontra uma vida direcionada por Deus. Você não encontra isso. A vida deles, o casamento deles, a família deles, o lar deles, a vida deles, é uma vida com direção. Você não encontra isso. Se eles abrem a boca, e abrirem a boca, ou alguém que chega perto, tem acesso à vida deles e olha um pouco para a vida deles, as pessoas se espantam e falam, caramba, a vida deles é uma bagunça. A vida deles é uma bagunça, parece um negócio de cabeça para baixo. É uma bagunça, de fato. Aí você às vezes olha, eles falam assim, fiz teologia, fiz não sei o quê, fiz divindade, fiz não sei o quê. Eles são cristãos que às vezes estão dentro de uma igreja. E eles pensam que o conhecimento teológico só vai dar direção para a vida deles. A vida deles é uma bagunça. Então, quando nós nos voltamos para Deus, é normal, antes da gente se voltar, a não ser que você cresça, conheça Jesus pequenininho, cresce, e graças a Deus não experimentou uma vida no mundo, nas trevas, cresceu na presença. Tirando esses casos, como é que é com a maioria? A gente vem com a vida torta. A nossa vida é um negócio torto. A gente vem em trevas, tudo torto na vida. Não, agora eu me voltei para Deus. Então agora eu posso ter uma vida direcionada por Deus. Uma vida com direção. A minha vida espiritual tem uma direção. O seu casamento tem uma direção. A criação dos seus filhos tem uma direção. O seu lar tem uma direção. O seu trabalho, tudo na sua vida tem uma direção. É a direção de Deus. Como é que isso acontece? Só porque pisou os pés dentro da igreja? Não. Tem que tomar uma decisão também de reconhecê-lo. Reconhece-o em todos os teus caminhos,
e Ele endireitará as tuas veredas. Quer dizer, aquela vida tortuosa, ela vai passar a ter uma direção, a direção dada por Deus. O que deveria acontecer é que as pessoas, inclusive incrédulas, deveriam olhar para a vida dos cristãos e falar: puxa vida, a vida deles tem uma direção. Tudo na vida deles tem uma direção, é direcionado por Deus. Não é um negócio de cabeça para baixo, não é um negócio tortuoso. Mas para isso, o que tem que acontecer? Reconhece-o em todos os teus caminhos. Tem que ter humildade para reconhecer a Deus em todas as coisas. Tem que ter direção. Eu preciso reconhecê-lo na minha vida, nas mínimas coisas. Você quer criar os seus filhos, quer que eles sejam bênçãos de Deus, você tem que buscar a direção de Deus para criar os seus filhos. Ou você vai criar de acordo com a internet, está desgraçado. Você vai criar de acordo com a televisão, você vai criar de acordo com aqueles parentes seus que acham que tem que deixar os filhos viver de qualquer jeito, fazer tudo, porque isso é amor? Não. Eu quero que os meus filhos sejam abençoados por Deus e cresçam na presença de Deus. Você tem que reconhecer Deus na criação dos seus filhos. Reconhece-o no seu casamento, seu trabalho, sua vida profissional. Não, vou conduzir minha vida profissional do meu jeito, porque, eu já sei, eu já conheço, eu sou experiente, eu arrebento. Não. Deus, me dá direção aqui, meu trabalho. Me dá direção aqui para o meu casamento, me dá direção aqui para criar os meus filhos, me dá direção aqui para mim conduzir minha vida financeira, me dá direção para a minha vida sentimental. Quando nós reconhecemos, quando a pessoa reconhece Deus em todos os seus caminhos, em todos os seus caminhos, em tudo na sua vida, nas coisas grandes, pequenas, complexas, simples, tudo Deus, me dá a tua direção. Você vai buscar a direção de Deus e segue a direção de Deus. A vida dessa pessoa não vai ser uma bagunça. A vida dessa pessoa não será uma vida de que as pessoas olham e falam: caramba, que confusão, hein? Mas que confusão. Tem gente que você olha e fala: mas que confusão. Essas pessoas parecem que nunca ouviram falar de Deus, mas estão dentro, às vezes, de uma igreja. Reconhece em todos os teus caminhos. Ele vai endireitar a sua vereda. Falamos aqui outro dia quantos cristãos se arrebentaram sentimentalmente, casaram errado, sofreram. Falei aqui de uma jovem que casou com um sujeito psicopata dentro de uma igreja, mas é um psicopata. E as pessoas dizem: não é da nossa igreja, não. Psicopata. Agora está gemendo para se livrar do psicopata. Deus, eu quero ser abençoado na minha vida sentimental. Me dá a tua direção. Confia, espera, segue a direção. Deus não vai trazer uma desgraça. A bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Deus, me dá uma direção para a minha vida profissional, financeira. Me direciona aqui, como é que eu faço, mas eu estudei minha profissão, eu não sei o quê. Não, Deus me dá, mesmo que você estudou, mesmo que você tenha talento, mesmo que você tenha capacidade, mesmo que você tenha experiência, seja humilde. Deus, me dá a tua direção. O que eu faço? Por onde eu vou? Então, quando a gente vive reconhecendo Deus nos nossos caminhos, impossível que as veredas continuem tortuosas. Impossível. Porque é Deus que está direcionando, conduzindo. Entende? Sim ou não? É Deus que está conduzindo, é Deus que está direcionando. Quando Deus está direcionando, é diferente.
Tem igreja que você entra, uma fofocada desgraçada. É fofocada no meio de obreiro, é fofocada no meio de membro, é fofocada no meio de pastor, é uma fofocada, parece um ninho de cobras. Tem lugar que você entra, hipocrisia, fingimento, gente falsa, gente lida com as pessoas de uma maneira falsa. Parece que tem um monte de... uma confusão. Tem gente que fala assim, uma confusão. Você acha que Deus está direcionando aquilo? Hein? Deus está dirigindo aquele lugar? Hein, pessoal? Deus está conduzindo? Não. Então, tudo na nossa vida tem que ter direção. Tem igrejas que você vê que Deus está direcionando. Tem lugar que você vê que não tem direção. É a mulher do pastor que manda em todo mundo, e o pastor é o cara que diz amém. Um de respeito o outro, confusão para lá, confusão para cá. Eu falo assim, caramba, isso é uma confusão. Eu já atendi pessoas que ela falam assim, não, fui numa igreja em tal lugar, numa cidade assim, pô, chegou lá, não deu para ficar, muita fofocada. O espírito é horrível. Quando Deus está dirigindo, quando se reconhece Deus, as coisas vão com direção. Não na confusão ou de modo tortuoso. Versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema o Senhor, respeite e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Amém? Amém? A Bíblia diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. Muita coisa tem a ver com a disposição do nosso coração em confiar, em reconhecer, em temer a Deus, não ser sábio aos próprios olhos. Quer dizer, seja humilde. É mais ou menos isso. Seja humilde. Confie em Deus de coração. Não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece Ele nos teus caminhos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo assim: olha, seja humilde. Tu não pode garantir nada para você. Você não pode garantir nada para ninguém. O mundo é de lutas, de aflições, de trevas. Tem ninguém, por mais inteligente, capacitado, formação que tenha, pode conduzir perfeitamente a sua própria vida, mas existe um Deus que pode. Existe um Deus que pode conduzir a nossa vida, abençoar a nossa vida, que pode tornar possível que tenhamos paz, que tenhamos uma vida com direção. Mas para isso, o que a gente tem que fazer? Vamos nos quebrantar e deixá-lo dirigir. Resumindo tudo, é como se Deus estivesse dizendo assim: você quer que eu dirija a sua vida? Ou você quer continuar dirigindo? Você quer que eu dirija ou você quer dirigir? Não, eu quero que o senhor dirija. Então, se você quer que eu dirija a sua vida, confie em mim de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, me reconhece em tudo, em todos os seus caminhos, eu vou endireitar a tua vereda. Olha, não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema ao Senhor, viva dentro de um respeito, de um temor. Evite o mal. Aquilo ali não vai ser bom, aquilo ali não vai me abençoar, aquilo ali vai me levar a pecar, aquilo ali vai me levar a desagradar a Deus, aquilo ali não vai ser bom para mim. Então, evita o mal. Nós temos condições de evitar o mal. E isto vai, inclusive, trazer saúde física, diz a Bíblia, para o nosso corpo.
e vigor para os nossos ossos. Então eu quero orar, fazer oração. Se você diz, graças a Deus, eu já venho seguindo os conselhos que eu ouvi. Eu decidi confiar totalmente em Deus, de todo o coração. Eu não me apoio mais no meu entendimento, não. Chega. Eu reconheço Deus e tenho reconhecido Deus em todos os meus caminhos. Nas coisas grandes, pequenas, simples, complexas, eu estou sempre buscando a direção de Deus e colocando em prática. Eu estou deixando Deus conduzir a minha vida para que as minhas veredas continuem sendo endireitadas, retas. Eu não estou sendo orgulhoso, não, eu já sei como é que é, eu sei conduzir a minha vida, eu sei o que eu faço. Não, eu decidi não ser mais sábio aos meus próprios olhos. Aprendi, passei a viver dentro de um temor para com Deus. E aquilo que é ruim, eu evito. Não vai abençoar, eu evito. Eu evito o mal. Isso é permitir que Deus conduza a vida. Ele não vai conduzir a nossa vida na força, no braço, na imposição de mãos. Nós é que temos que conduzir. Outro dia eu sei que coração é coração, caráter é caráter, mas outro dia eu dizia, às vezes, pais cristãos, né? Os filhos, às vezes, começaram pequenininhos dentro da igreja. Oravam, recebiam oração, estavam começando uma fé em Jesus. Às vezes, em muitos casos, por culpa dos pais que não deram testemunho e que não foram firmes para manter os seus filhos na presença de Deus, não viram isso como prioridade maior. Às vezes deram testemunho de pais carnais, mundanos. A igreja ora, a igreja ensina, a igreja abençoa, a igreja, as crianças ouvem falar de Jesus. Em casa, eles foram empurrando o mundo para os filhos. E muitos pais que os filhos foram crescendo, chegou uma hora que eles, quero Jesus não. Tem pais chorando porque hoje o filho às vezes está nos vícios, nas drogas, homossexualismo, lesbianismo. Tem casos aí que são terríveis, terríveis. Muitas das vezes os pais criaram não com disciplina, como diz a Bíblia, mas criaram na base do sentimento, das emoções. Chegou uma hora que esses filhos cresceram e falaram, não quero saber de Deus não. Hoje eles estão chorando pelos seus filhos. Chorando para ver se consegue trazê-los de volta à presença de Deus. A vida deles, em muitos casos por aí, virou uma tragédia. Por quê? Porque nós temos que decidir. O que você pode fazer de mais importante para os seus filhos? Você que conhece a palavra de Deus, é dar dinheiro, deixar uma casa, deixar um terreno, deixar um iate, deixar um carro? Não. A maior riqueza que você pode dar para os seus filhos é levá-los a aprender a andar com Deus. Não tem riqueza maior. Não tem riqueza maior. Não tem riqueza maior. Não tem riqueza maior. Eu sou servo de Deus. Não tem riqueza nenhuma, não tem nada. Riqueza para os filhos? Material? Nenhuma. A riqueza maior foi levá-los a aprender a andar com Deus. Essa é a riqueza que eu e minha esposa demos aos filhos. Não tem preço. Porque depois que os seus filhos aprendem a andar com Deus, você pode dizer, pô, graças a Deus agora. O resto é resto. O resto é consequência. Tá certo? O que eles vão ser? Família deles, vida sentimental, casamento, financeiro.
Estando com Deus, o restante Deus abençoa. Amém? Só que muitos cristãos, pais, eles não pensam nisso. Na igreja as crianças cantam lá uma musiquinha lá, falando de Jesus. Às vezes em casa eles põem uma música do mundo para os filhos, né? Então não reclama depois. Não reclama depois. Eu conheço muitos casos de gente que se lamenta profundamente porque poderia ter o filho, a filha, os filhos crescidos na presença de Deus, com Deus, em condições de serem abençoados em tudo na vida e serem felizes e abençoados. Mas eles não trabalharam para isso. Eles não plantaram para isso. Em muitos casos. Tem exceções? Tem. Tem casos, às vezes, o casal fez de tudo fielmente, e de repente o filho, por causa do coração, do caráter, foi para outro lado. Tem alguns casos assim. Mas na maioria dos casos, não é nada disso. Eles se tornam adolescentes, eles dizem, não quero ir na igreja, eu quero ir no pagode. Às vezes o pai fala, tá bom, vou te deixar lá na porta do pagode. Então não reclama, na verdade, não reclama. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Vamos fazer uma oração. Se você quiser, eu vou abençoar aqui mais uma vez o óleo. O óleo é símbolo do Espírito Santo. A Bíblia fala do óleo consagrar pessoas, ungir enfermo. Então, se você quiser depois, eu só vou pedir para um obreiro ficar na frente depois da filmadora aí, para ninguém tropeçar. Se você quiser, vocês vão vir aqui, eu vou ungir o alto da sua cabeça. Se você diz, estou seguindo essas orientações aqui, graças a Deus, então consagra a sua vida para Deus, dedica. Senhor, muito obrigado tudo que o Senhor fez nesse ano, mas eu estou dedicando mais uma vez a minha vida ao Senhor e dedicando esse ano novo que vai iniciar ao Senhor. Dedicar quer dizer, consagrar quer dizer dedicar. Então, quando a gente consagra, a gente dedica, a gente entrega, a gente renuncia em favor desse Deus. Curva a sua cabeça. Espírito Santo, abençoa este óleo. Consagre-o mais uma vez, para que a unção que eles irão receber possa abençoá-los e ela seja como uma lembrança, uma marca de que no dia de hoje decidiram consagrar as suas vidas ao Senhor. Aqueles que não estavam voltados para Ti possam se voltar. Nós te pedimos isso de todo o coração. Diga assim seja. Amém? Levarei a Ti, ó Deus, meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos são criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda terra celebra a Ti, cânticos de júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Toda terra celebra a Ti, com cânticos de júbilos, pois Tu és Deus o Deus Criador. a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, o louvor ao Rei Jesus. Feche os olhos. Primeiramente, agradeça a Deus
tudo que Ele fez. Estamos no último dia do ano e devemos agradecê-lo por tudo, até mesmo pelas lutas que Ele permitiu que enfrentássemos, porque certamente Ele teve e tem um propósito com isso. Agradeça a Ele pela salvação, por Ele ter dado o seu Filho por nós. Agradeça-o por Ele ter lhe trazido a presença dEle. Agradeçam por todas as coisas, sejam pequenas, grandes. Agradeçam pelo ar que respiramos, pelo vigor, pela força, pelo privilégio que temos de estar na presença dEle. Tudo que Ele fez, tudo que Ele há de fazer. E diga para Ele que você está hoje, neste último dia do ano, consagrando a sua vida a Ele, dedicando a sua vida para Ele. Está escrito que Ele é o arrimo da nossa sorte, a garantia do nosso futuro. Quem pode realmente garantir um futuro é Deus. Nem as pessoas, nem a nossa força, nem a nossa posição, nem os conhecimentos que temos, nem o dinheiro, nem os bens materiais, nada e ninguém pode garantir alguma coisa, pode nos garantir um futuro. Somente Deus. Quem pode nos garantir o ano de 2024 abençoado é Deus. Nada melhor do que dedicarmos a nossa vida a Ele. Lembrando que quando há dedicação, a obediência, a renúncia, a entrega. Senhor, receba os nossos agradecimentos, a nossa expressão de gratidão por tudo, porque o Senhor foi conosco, tem sido conosco e permanecerá com aqueles que permanecem contigo. Permanecendo com o Senhor, não há dúvida de que o Senhor permanecerá conosco. Toma as nossas vidas, os nossos caminhos, tudo que somos, tudo que representamos, tudo que almejamos, tudo que sonhamos, tudo nas tuas mãos. E conduza e abençoe. Tu és o nosso Deus.
que a nossa confiança em Ti se torne maior, que jamais venhamos nos apoiar no nosso próprio entendimento, que saibamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, nas coisas grandes, pequenas, simples, complexas, que o Senhor veja que estamos sempre reconhecendo e buscando a Tua direção. Que jamais sejamos sábios aos nossos próprios olhos, que haja temor no nosso coração a cada dia, a nossa vida seja vivida dentro de um temor, que venhamos, Senhor, nos desviar e continuar nos desviando do mal, tendo a certeza de que o Senhor é fiel para abençoar. Olha assim, meu Deus, em o nome de Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor fez, tem feito e há de fazer, tudo que o Senhor nos concedeu neste ano, tudo que o Senhor há de nos conceder, que a nossa confiança em Ti se torne maior, que jamais venhamos nos apoiar no nosso entendimento, que saibamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, nas mínimas coisas e grandes, nas coisas simples e complexas, que saibamos buscar a Tua direção, que jamais, Senhor, sejamos sábios aos nossos próprios olhos, que haja temor no coração, que saibamos nos desviar do mal e caminhar na Tua vontade. Com certeza o Senhor abençoará as nossas veredas. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Podem sentar. Deixa eu ler aqui rápido, eu não vou demorar, alguns versículos. Salmo 16, a maioria deles aqui tem tudo a ver com o futuro. Estamos falando do início, Salmo 16, 5. Início de um novo ano. O salmista disse, o Senhor, ele disse Senhor. Salmo 16, versículo 5. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, a minha herança. És Tu que garantes o meu futuro. Em algumas traduções diz, o Senhor é o arrimo da minha sorte. Então, quem nos garante o futuro é Deus. Provérbios 16, para a gente ter um equilíbrio, saber viver a fé, mas ter humildade para esperar a resposta de Deus. Provérbio 16, versículo 1. Ao homem pertence os planos do coração. Quer dizer, Deus nos permite fazer planos, ter objetivos, ter propósitos, ter sonhos. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta certa. Amém? Então nós podemos usar a fé, orar, pedir, ter planos, ter objetivos, mas nós temos que ter humildade para esperar que a resposta certa vem de quem? Vem de Deus. O último versículo, Jeremias 29:11, que foi transmitida primeiramente ao povo de Israel.
quando estava no exílio, mas também podemos aplicar à nossa vida parte do que está aqui. Jeremias 29, 11. Não há nenhum problema de você trazer isso para a sua vida. Diz assim: versículo 11. Eu aqui sei que pensamentos tenho para vocês. Eu tenho pensamentos de fazer o bem e não o mal, de vos dar o fim que desejais. Em outras traduções diz: porque eu sou o Senhor e conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Prosperar não é só no sentido financeiro, não. Planos de fazê-los prosperar e não de fazer-lhes mal. Planos de lhes dar esperança e um futuro. Amém? Então, busque a Deus, use sua fé, seja humilde, deixe Ele dirigir sua vida e confie que Ele é quem pode garantir um futuro. Amém?